Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Nathan Matos, editor do Literatura BR. Hoje, aqui ao meu lado, estão duas figuras aqui fenomenais nordestinas aqui, Roberto Menezes e Wander Chirucaia. E a gente está aqui hoje por um motivo que, enfim, vou logo direto ao ponto, viu, meninos, garotos, velhos, senhores. Roberto, Wander, prazer ter vocês aqui antes de eu continuar, viu? Não sei se vocês já querem dar... Não falei nada, mas que vocês querem dar um oi, alguma coisa, falar alguma coisa? Eu só queria agradecer aí pelo convite, a oportunidade de falar sobre o trabalho que a gente fez. Que a gente vai falar agora. O Wander tá quieto, eu vou deixar ele ali. Eu sigo com o relator. Sigo com o relator. Mas a gente está aqui para falar sobre uma matéria que a gente publicou lá no site da gente, o link está na descrição, que é sobre os 101 maiores jurados do século XXI, que foi uma matéria que a gente publicou lá no site. O Roberto escreveu junto com o Wander, e aí o Roberto me procurou, bora publicar isso lá no Literatura BR, eu digo, na hora, né? E para quem não sabe o que está falando aqui sobre essa matéria, né? Eles partem dos 100 melhores livros, por exemplo, da lista que a Folha de São Paulo acabou publicando recentemente, né, agora em 2025, 25, né, para elencar aí os 100 melhores livros do século XXI, e chamaram 25 melhores livros, Beto, isso. E aí chamaram, enfim, uma centena de jurados para poder fazer essa escolha, e daí eles fizeram uma análise desses dados. Por quê? A gente vai perguntar a eles vão dizer por quê. Mas isso é curioso pensar de onde eles partem, porque faz com que a gente olhe também para muitas outras questões, né? Para bancas de editais, para júris de prêmios. Então, eu vou passar a palavra a vocês, Roberto e Wander. Então, antes da gente passar um pouco para a matéria, eu queria que e a gente ia analisar alguns dados, queria que vocês dissessem qual foi a motivação de vocês de publicar essa matéria aí, analisando os jurados aí, de onde eles vêm, de onde eles nasceram, o que eles acabam por representar, né, e as escolhas que eles acabam desaguando aí para terem escolhido os melhores livros do século XXI. Fala, Wander. Não sei quem quer começar. Wander? O principal motivador foi Beto, que aproveitou que eu estava de férias e disse, e aí, vamos fazer essa avaliação aí? Disse, beleza, vamos embora. Acho que Beto é melhor para dar o pontapé inicial. Não, então, pois vai, Roberto. A gente que é daqui da Paraíba, Wander é da divisa Paraíba com Pernambuco, a gente sempre se depara com situações que, vez ou outra, deixa as pessoas meio revoltadas, às vezes, porque se você vai buscar uma lista de jurados e ver a quantidade de jurados de certas regiões do Brasil, há uma discrepância muito grande, né? E isso eu acompanho, eu acho que todo mundo acompanha, quem tá atento a isso, desde sempre, né? E não só em relação a jurado, mas lista de autores, lista de livros, convidados para feira literária, quem dá entrevista em jornal, e essas coisas faz parte de quem é do Nordeste, do Norte, Centro-Oeste, e sempre eu tive a vontade, eu conversei com o Wander em 2021, né, durante a pandemia, para a gente fazer uma análise mais matemática da coisa, né, entender como é que funciona matematicamente essas coisas, né, porque tem certos argumentos que as pessoas usam dizendo que, sei lá, São Paulo é muito populoso, Minas Gerais é gigante, Rio de Janeiro também é pequeno, mas é muito populoso. E a gente meio que buscou essas métricas não para tentar explicar muita coisa, mas só para mostrar o quanto isso é discrepante em relação à quantidade da população de cada estado, de cada região, né? Então, eu acho que foi essa ideia, não foi, Wander? Que a gente saiu disso, né? Em 2021, né, Wander, a gente fez um protótipo disso, que foi, a gente fez a análise do prêmio Jabuti do 2021, dos jurados, e chegou algo parecido com isso, só porque na época foi com 27 jurados, então a gente achou pouco, né? E agora a oportunidade foi perfeita, 101 jurados é um número bom, né? Era bom que fosse 1.000 pessoas para a gente analisar, mas 101 já é, né?
Uhum. Só antes de mais nada, é bom frisar que não tem nada de pessoal com a vida dos jurados, né? Tanto que a gente não foi nem atrás de ver quem é casado com quem, nem quem representa isso, ou coisas da vida pessoal de cada um. Até porque acho que conforme for ficando claro aí para vocês na discussão, a gente vai ver que tem alguns avanços, né, com relação à diversidade que a gente vai falar aqui sobre os jurados, né? Porque não é uma coisa de hoje em dia que se faz, né? De tentar observar quem é que julga, quem é que analisa, quem é que faz essas melhores listas, os prêmios e tal. Não é de hoje, né? Tanto que há poucos anos atrás a gente teve mudanças no prêmio Jabuti justamente por causa desses questionamentos, né? Vocês lembram que o Jabuti hoje em dia tem o prêmio de romance literário e romance de entretenimento, que era já uma contestação de muito tempo, de muitos anos que se faz. Então, a gente está dando a nossa contribuição, dando uma olhada nos dados aí para ver o que eles dizem, tá certo? E eu acho isso muito válido, porque e eu acho que, no final das contas, essa análise ela só podia vir de fora. De fora que eu digo, por exemplo, do eixo. Porque o eixo, ele sempre está protegido, né? Ele sempre está protegido em tudo. Em todas as demandas aí, como o Roberto estava falando, o eixo está lá. Então, assim, quando a gente que está no Nordeste, e aqui poderiam estar outras pessoas de outras regiões também, para falar sobre isso, a gente fica mais fácil, por exemplo, se desdobrar, gastar o tempo aí que o Wander e o Roberto gastaram para poder fazer a análise, né? E como o Wander disse, não tem nada de pessoalidade aqui. Eles foram para os dados. E dizem por aí que os dados não mentem, né? Então, a representatividade do que a matéria traz. Eu me lembro até que o Roberto, ele até falou isso para mim, Wander. Natan, a gente quer publicar, mas assim, não tem nada pessoal, tá? Não tem nada pessoal nosso, assim, no sentido de, tipo, uma opinião sobre certas subjetividades. Só que quando eu li... Não é ataque. Mas quando você lê e você vê os dados e você interpreta os dados, aí eu respondi para Beto, eu disse, Beto, não precisa falar nada. Já está estampado ali. Entende quem quer, né? Então, assim, tanto é que essa coisa do mais populoso que o Roberto falou, por exemplo, vocês criaram ali o fator São Paulo, né? Que eu vou pedir para depois vocês explicarem. E é curiosa essa ideia de criar a ideia do fator São Paulo, porque fica muito claro a discrepância, por exemplo, entre determinada região e todas as outras do Brasil. E que por mais que falem que São Paulo é a capital cultural do país, o Brasil é muito grande e a gente tem que compreender que a gente tem pensares em todos os locais do continente brasílico, né? Vou falar assim. Então, assim, eu acho que, por si só, já a matéria, eu acho que ela é muito válida. Quando o Roberto pediu para publicar lá, eu disse, pô, na hora, cara. Era bom que fosse publicado em outro canto, maior ainda, né? Para que as pessoas pudessem ver a análise que vocês fizeram, né? Não sei se vocês querem ir falando e eu vou passando... Porque aqui no começo do texto, galera, que só está dizendo mais ou menos de onde parte o recorte, né? Algumas coisas que eu queria dizer, só para uma coisa, só um pouquinho, Natan. No começo, Natan, um pouco. Na página tem Veja os melhores livros brasileiros da literatura do século XXI, segundo o júri convidado pela Folha. Mas se você for no Google... A matéria que tem lá é os melhores livros do século XXI. Certo? Então, essa é só um título que eles colocaram. Eu vi que eles se resguardaram em colocar o segundo júri, né? Mas o meu único comentário é esse, né? Tipo, depois, em todo o texto, comenta-se que é o melhor da literatura brasileira, século XXI. Né? Uhum. Basicamente é isso. Não, é só esse comentário. Né? Um comentário importante é que muita gente algumas pessoas não deram 10 livros. Se você é um jurado ou uma jurada, sei lá, acho que 10 livros é o mínimo, né, para você indicar. Que a lista era de 10 livros cada um, né? Muitas pessoas não deram 10 livros. Não sei, eu não fui atrás de lista, eu soube que algumas pessoas disseram. Que a pesquisa solicitou aos jurados que escolhessem os 10, o top 10 deles. Né? Nem 10 deu. Aí teve gente que mandou menos. Entendi. Aí eu só frisei aqui que, tipo assim, vocês deixam aqui, o objetivo é entender como a distribuição regional influi nos resultados publicados na matéria, né? E que daí vocês
partem do estado ou país de nascença, nascidos, estado ou país onde reside, residentes, né? Uhum. E que levaram o Distrito Federal como um estado para facilitar aí os dados. Uhum. A gente... Explica aí, Wander, como foi a busca da gente, isso aí? A busca, primeiro, a gente não vazou dado de ninguém, né? A gente procurou todos os dados públicos, né? E tudo que tinha de dados públicos sobre cada um dos jurados. Então, a gente pegou o nome de cada um e foi vendo onde nasceu. Aí virou o primeiro critério, né? Que é a categoria nascidos, que é o que está mostrando aí. E o outro critério foi a categoria residentes, que mostra onde esses jurados atuam no dia de hoje, né? Agora, é importante frisar que tem um negocinho chamado NID, aí, ó, que está nessa tabela da esquerda. NID significa não identificado, que significa que a gente não conseguiu encontrar dados públicos que comprovassem onde a pessoa nasceu ou onde mora, né, atualmente, né? Pode ser que ela atue num determinado local, só que a gente não soube mesmo como dizer, ou provavelmente ela atua no mesmo lugar onde nasceu e reside, mas a gente não sabe. Então, como não tinha certeza dos dados, a gente preferiu dizer não identificado. E outro dado importante é esse que tem EST aí, né? Esse EST vem de estrangeiros, que são pessoas nascidas ou residentes fora do Brasil. Ou seja, se a gente partir já desse primeiro início aqui, a gente tem 54 pessoas nascidas no Sudeste aqui, né? Pegando só São Paulo e Rio, né? Uhum. Se pegar Minas aqui. E aqui. Não tem Espírito Santo, né? Não tem Espírito Santo. Não tem Espírito Santo, né? Não tem, a gente fala em Sudeste, mas não tem Espírito Santo. Seriam 60, cadê? 63 nascidos e aqui 66, 70 e tantos residentes de São Paulo, ou seja, mais de 70% já tá ali, né? Um comentário, Nathan. Essa pesquisa tem margem de erro? Tem. Então existe uma margem possível de erro aí, que é a gente ter errado o local de nascimento de residência de uma pessoa, né? Mas isso faz parte da margem de erro. Então, sempre se alguém identificar um número, sei lá, deixa eu sair, por exemplo. Se você olhar, Pernambuco tem uma pessoa nascida. Seu nascido, né? Ou é residente? Não sei. É nascido ou é residente? O gráfico de hoje da tabela é nascido. Tabela 1 é nascido. Pernambuco só tem um. Aí você olha, São Paulo tem 33. Aí você olha, rapaz, uma pessoa que era de São Paulo nasceu em Pernambuco. Você achou que era São Paulo. Aí vai mudar o número, vai ficar 2 de Pernambuco e 32 de São Paulo. Isso muda muita coisa? Muda. Se eu dividir 32 por 2 dá 16, e 33 por 1 dá 33. É uma distância muito grande na divisão. Mas se você olhar de maneira qualitativa, quando você vai observar a margem de erro e entender que pode estar errado, você vai ver que essa discrepância ainda vai continuar. Então, sim. É por aí que a gente interpreta a margem de erro. Margem de erro, o nome erro não quer dizer acerto. Então, a gente pode ter errado em relação a essas coisas. Não, é curioso, porque eu estava falando antes aqui com vocês que, tipo assim, acho que não tem mais isso de eixo Rio-São Paulo, né? Não sei o que e tal. Mas aí, vendo, vocês me corrigiram, vocês disseram, Nathan, o pessoal tá indo para onde? Tá indo para Flip, que é no Rio, claro. Aí você olha aqui o gráfico, você tem São Paulo 33, Rio de Janeiro 21. Bicho, contra dados não argumentos. A análise foi em São Paulo, né? Mas a gente poderia também ter análise focada no Rio, que é na mesma ordem, os dois. Sim. Aqui é o número de nascidos. Os gráficos deixam bem claro, bonitinho aí. Fica muito mais fácil. A diferença aí, esse é o gráfico de residentes, né? É a tabela 2. Isso. Aí vê como aumenta o eixo Rio-São Paulo. E talvez, como a gente disse na pesquisa, né, isso pode indicar a migração, que a pessoa nasce fora do eixo e vai para lá para ganhar vida, que é o clássico, né? O que acontece geralmente. Se você pegar São Paulo, Rio, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, é quase a rosca toda. Aí pega os estrangeiros, junto os estrangeiros aí também, ó. Tipo, pegou tudo. Né? Aí se você pegar a Bahia de tem mais estrangeiro do que baiano, né, na lista.
É porque o mundo é grande. Realmente. Agora, sim, é muito doido isso, porque parece uma bobagem, mas se a gente parar para pensar em termos absolutos, é quase 70% das pessoas estão ali, tipo, em 2 estados, escolhendo os melhores livros publicados no Brasil, né? E a gente sabe que também o local onde você reside, ele influencia diretamente, porque essas pessoas, elas estão dentro do mercado, né? E elas estão, sim, influenciadas por uma comunidade, digamos assim, mercadológica, que faz com que elas escolham determinados livros, até mesmo de determinadas editoras, né? Seria uma outra questão também a se avaliar, né? Fala, Roberto. E aquela velha história, né, gente? Eu sempre falo que existe uma tríplice, né? Tríplice é um motor, né, contínuo, um moto perpétuo, que tem a ver com prêmio literário, feira literária e jornalismo literário. Um alimenta o outro e faz essa roda girar. Basicamente é isso. Prêmio literário, feira literária e jornalismo literário. Se a gente analisar esses 3 pontos aí, a gente vai ver que tem uma correlação muito grande entre eles 3, porque um alimenta o outro. O jornalismo literário precisa do prêmio literário para que ele tenha pauta e tenha visualização, porque ele só vai falar de livros que a galera quer saber, que ganhou o prêmio. A feira literária também vai fazer a mesma coisa e o jornalismo literário vai acompanhar essas feiras que já tem essas pessoas lá, né? Então, quando tem isso, é difícil quebrar. Mas eu não estou falando quebrar, né? Não é sobre quebrar. Nem toda modificação vem com a revolução, né? Às vezes vem com diminuir a desigualdade, já ajuda. Deixa o privilegiado, mas pelo menos dá uma ajudazinha nos que não são privilegiados, né? Aí, continuando aqui. Wanda, quer falar alguma coisa? Não. O estudo dos dados que vocês falam, o Estado de São Paulo possui o maior número de representantes nas 2 situações. Aí explica de novo aqui a questão populosa e o maior centro econômico do país. E aí fala de que logo depois vem Rio de Janeiro e Minas Gerais, e em quarto o Rio Grande do Sul. Fala, Beto. Aí tem aí, ó, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. Isso aqui é muito, cara. Isso aqui é muito. É muito, sabe? Muito mesmo, muito. E você imagina que isso já foi maior, né? Já foi maior, claro. 17 vezes o representante da Bahia, né? Sendo que a população desses 4 estados é apenas 5,8 vezes maior que a população do estado nordestino. Ou seja, vocês não falam, mas o que eu entendo é tipo, equilibrado não tá. Não, isso aí. Porque os dados falam isso, entendeu? Equilibrado não tá. Isso aí é porque a gente pegou. Oi. Fala. Fala aí, Wander. Não, eu disse isso é porque a gente pegou a Bahia só porque era o número que dava para a gente multiplicar. Se você pegar alguns estados da região norte, que a quantidade é 0, como é que a gente vai multiplicar por 0 para fazer uma proporção legal para você? Já é mais gritante ainda. Tanto é que a gente fala que muitos estados da região norte não tem sequer um representante. Complexo. Quer falar, Roberto? E muita gente que recebeu esse texto, Nathan, falava assim, eu já sabia disso, isso é mais do mesmo. Isso é óbvio, vocês estão descobrindo a roda. Não, tudo bem, é sobre isso. A questão toda... Fazer o quê? O Congresso é conservador. É dizer que o Congresso é conservador, essas coisas, né? Que vão... Não importa, como eu já falei, a desigualdade existe, a gente só está querendo ter um número, sabe? A esperança, ela nasce quando você tem a medida da desigualdade. Você não consegue ter esperança se você vive numa grande teia de desigualdade e não sabe o quanto é desigual entre as coisas, né? E com isso a gente consegue medir a evolução dessa desigualdade. Se sair daqui a 10 anos, 5 anos, 2 anos, 3 anos, a gente fizer essas medidas em outras métricas, outra coisa, a gente vai perceber se aumentou ou se diminuiu, né? Para trás, a mesma coisa, a gente tem dados aí, só buscar os dados e ver o quanto mudou. Então, não é só simplesmente que é mais do mesmo. Sim, é mais do mesmo.
né? Vale a pena frisar aí que, hein, Beto? Vale a pena a gente frisar que todo esse tipo de contestação é válida e é feita há muitos anos, como a gente falou no começo, que já mostra uma diferença que não foi o foco da nossa pesquisa, né, mas também está bem na cara que já tem uma mudança, por exemplo, quanto a gênero. Você já vê um equilíbrio maior em questão de representatividade, quando se fala em pessoas de outro gênero, especialmente mulheres, você tem mais espaço como juradas, pessoas negras também tem mais espaço como jurado. Ainda é ideal? Não, mas você já vê que há uma mudança na seleção dos jurados. Agora, o foco da nossa pesquisa foi ver como isso está distribuído regionalmente. Né? Com certeza. E nem sempre dá certo, né, Wanda? Por exemplo, saiu o jurado agora do Prêmio São Paulo, tem 10 pessoas e um negro. Um negro e 9 brancos. Nem sempre. Né? Já foi pior também, né? Agora tem um. Já foi pior, não tinha nenhum, agora já tem um. Tá melhorando. Mas... Agora é curioso que... Fala, Beto. Não, é que, tipo assim, você descobriu a roda, não sei o quê. Esse é o comentário que se faz, né? Tipo, o comentário não deveria ser esse. Isso aí é óbvio que quando vocês fizeram isso, vocês já sabiam que é mais do mesmo. É como você disse, a gente está colocando em dados. Eu não sabia, em números absolutos, né, que era isso. Por exemplo, dentro dessa lista da Folha de São Paulo. Mas era desnecessário fazer isso? Eu não sei, porque pode ser, eu até falei para o Roberto, pode ser um ponto de partida para olhar para trás, de repente, e pegar o maior prêmio que a gente tem literário do Brasil, né, o Jabuti, ou então daqui para frente começar a analisar com mais calma. E isso, ao longo do tempo, vai ficar estampado, né, fica estampado em dados. E é diferente de, eu já sabia. Tá, eu já sabia, mas tu sabia que era tão desequilibrado assim? Porque às vezes, quando a gente não tem os números na nossa cara, a gente sabe que é desequilibrado. Mas, pô, bicho, você pega ali dois estados, e eles serem quase 6 vezes, né? O da Bahia, por exemplo. Se duvidar, eu não sei se fizeram a proporção, não me lembro aqui, mas se duvidar, talvez 2 estados, a proporção é muito maior do que se juntar 2 regiões. Sim, se duvidar. Norte e Nordeste. Aí você me diz. É um país, pô. Pois é, não. Aí, tipo, eu já sabia, mas tu sabia disso? Não, eu acho que eu não tinha parado para pensar nisso. Então, assim, existe também uma certa desculpa, mas eu ia utilizar uma palavra agora bem pesada, mas eu vou dizer, existe uma certa ignorância também em querer falar só isso. Eu já sabia disso, certo? E aí? O que foi que você fez com essa informação? Porque o Roberto e o Wanda fizeram algo, colocaram em dados e publicaram aqui para a gente poder ter uma análise da coisa. Porque também, desculpa, sim, não sei como vocês levam, mas a pessoa diz, vocês inventaram a roda, fica parecendo que quer desmerecer o que vocês fizeram, entendeu? Não sei se vocês levam assim, mas para mim é. Não, eu não acho, não, mas... Eu acho. Mas esse não é o caso daqui, né? Eu tô dando a minha opinião de fora, assim, entendeu? Eu já vi um comentário de uma pessoa de São Paulo que falou que o nordestino é um morador de rua da literatura brasileira. Tipo, eu já vi esse comentário. É aquele depois cara você me fala quem é essa pessoa para eu sair de perto. Dinheiro e enche o saco e depois de muito tempo ninguém suporta mais que a gente fale sobre isso. Basicamente é. Mas eu acho que a maneira como se fala tem que ser um pouco pensada também. A gente não está aqui atacando ninguém, a gente só tá não, sim. Funciona. E também a gente tem certa culpa nisso também. Aí sabe? Mas sim, tu tinha falado isso. Entra mais na parte dos comentários, a nossa parcela de culpa. Vamos então pronto. Vamos aqui, estamos acabando já, aí a gente entra aí. Mas enfim, aí passando daqui dos estrangeiros, o Rio Grande do Norte não contribuiu com nenhum jurado, Ceará, Paraíba e Pernambuco. Você fala que os estados de tradição literária são representados apenas por um jurado na modalidade nascidos. Aí vem aqui pela análise por região, né? Só um pouquinho. Olha, na categoria nascido, 12 estados não têm representantes, e na categoria moradores, no caso aí não era moradores, era que antes era morador, a gente não editou aí. Residentes, né? Residentes. 16 estados não tem representante. Pode até ter, né? A gente pode ter errado alguma coisa, mas isso não vai mudar a realidade, né? Sim.
Aí aqui é a análise pela região, né? Que aí vocês colocam, né, o fator São Paulo, né? Ó, olha a população do Nordeste. 54 milhões. Certo? Olha a população do Sudeste. Sim. 84 milhões. É maior. Então. Esses dados da população aí foi do IBGE recente já, né? IBGE recente. Né? É maior, mas não é o dobro. Mas não é o dobro, mas tem outra coisa também, gente. São 9 estados. São 9 culturas. 9 culturas em relação a 4 culturas, se a gente colocar o Espírito Santo. Então, e aqui, sobre representatividade, por exemplo, no Brasil a gente tem 2 maneiras de representar o nosso Congresso, né? Uma é pela população e a outra pelo Estado. Então, se a gente fosse olhar representação por Estado, o Nordeste deveria ser bem mais representado que o Sudeste. Mas não estou dizendo que está muito longe disso. Nem pela população é. Uhum. Quer explicar esse fator São Paulo aqui? Basicamente é assim, né? Eu vou explicar. Eu sou mais matemático aqui, né? Se a gente olhar esse REP aí, ó, REP, isso quer dizer o quê? Que é milhões de representados, né? Se a gente pegar um jurado do Centro-Oeste, ele representa 3,26 milhões de pessoas. É isso. Se pegar um do Nordeste, ele representa 6 milhões de pessoas. E se você pegar um do Norte, que só tem um mesmo no Norte, ele vai representar todo mundo, que é 17 milhões de pessoas. Então, quer dizer que se uma pessoa representa muita gente, isso não está bom. Era para ser o contrário. Por exemplo, se você pegar o Sudeste, um jurado representa apenas 1,3 milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Entendi. Se você olhar São Paulo, por exemplo, embaixo, aqui a gente botou São Paulo embaixo, para comparar, ó, tá vendo? Embaixo mesmo, lá embaixo. Uhum. Embaixo mesmo. Ele vai representar 1,35. Então é a mesma taxa do Sudeste. Né? Sim, então, sim. Isso já mostra para a gente que a maior parte do pessoal está concentrado só em São Paulo. Né? Aqui partindo dos nascidos, né? Dos nascidos. Aí se você olhar o que seria o fator São Paulo, é só dividir o quanto de pessoas a mais em outra região está sendo representada pela essa representatividade, dividido pela quantidade de pessoas representadas em São Paulo. Então, assim, se eu tenho um número X, um jurado representa X pessoas em São Paulo, no outro estado representa outro número. Então, quanto mais é. Então, isso é o fator São Paulo. Então, o Nordeste tem um fator São Paulo de 4,51. Né? Então, era para ser próximo. Né? A gente podia pensar, beleza, a discrepância. Então, isso aí seria, por exemplo, olhando aí no residente, né? Há uma discrepância. Então, beleza, seria o dobro, 3 vezes, não, são 7 vezes mais a discrepância. Sabe? Sim. Que loucura. Se for residente de São Paulo, representa 1 milhão de pessoas. Bicho. É pesado, né? Eu acho. Né? Sim. E aí tem os estrangeiros aí também, né? O NID, como vocês falaram. Isso a gente está explicando cada coisa. Eu acho que a pessoa vai ter o link, que não leu ainda. Sim. Não, mas eu acho que é bom dar só uma... Mas eu acho que é isso. Importante. E aí eu acho que, enfim, depois aqui vocês estão comentando a ideia dos dados e tal, dá para quem clicar no link aí na descrição entender melhor. O fator São Paulo também está explicado aqui. E é isso. Aqui tem as considerações finais do Roberto e do Wander, mas que eu vou pedir para que eles comentem aqui. Já falou que toda pesquisa tem uma margem de erro considerável, o Roberto falou no começo. E eu acho que é isso. É um vídeo curto mesmo, mas para a gente apresentar a matéria para vocês também e da gente entender de onde o Roberto e o Wander tiraram a ideia. E eles comentaram também, se querem fazer os comentários aí finais aí, que o Roberto estava se adiantando. E falar sobre a nossa parcela de culpa? A parcela de culpa. Pô, não basta não estar nas listas, ainda tem culpa aí, Wander? Mais ou menos. Fala,
antes de mais nada, a gente tem que entender que o nosso Brasil é um país continental, né? Então, é normal que haja bolhas, né? E que certas editoras consigam furar essas bolhas, então consiga atravessar o Brasil e outras não, né? Mas houve uma época, eu posso falar assim, começo da última década passada, que as redes sociais foram muito importantes na fomentação de novos escritores e escritoras. E também veio o surgimento das editoras independentes, né? Que deu um boom muito grande, né? E percebeu-se nessa época que a quantidade de escritores de outros estados, sem ser desse centro, que moravam em outros estados, apareceram muita gente, né? Porém, houve uma diminuição com o tempo, né? Eu acho que as redes sociais não estão tão importantes, os escritores não estão usando tanto as redes sociais como usavam no tempo do Facebook, falando assim, com os grupos, com comunidades, aquela coisa toda. Eu acho que o Instagram é uma mídia que atrapalha quem escreve, principalmente a prosa, né? E, além disso, eu acho que cada escritor, cada escritora tem a vida para cuidar, né? E não dá para ficar nessa batalha, nessa luta, querendo isso e aquilo, mas o que eu falo da parcela de culpa é você, enquanto escritor, enquanto escritora, estou falando escritor, escritora, que a gente é escritor, né, Wander? Tá olhando para o lado, tá olhando para o seu estado. Quantos livros do seu estado de escritores, quais são os escritores importantes do seu estado? Você lê, ou você acha que a qualidade literária desse escritor é menor do que essas listas que estão aí? E você, enquanto escritor, enquanto escritora, apoia projetos de outros estados que no centro, sabe? Lê livros, compra livros, né? Lê revista, faz propaganda, divulga, ou você tá naquela de ficar esperando o próximo livro que vai sair do escritor tal, que ganhou o prêmio tal, né? E se vocês olharem, até prêmios, tipo o prêmio Sesc, por exemplo, se você vê os escritores que ficaram solidificados durante as décadas, os anos, sei lá, de 15 anos para cá, se você vê a quantidade de escritores que não são desse eixo, que não se solidificaram, não ficaram na grande mídia, é maior do que é de fora, sabe? Então, nem sempre o prêmio assegura que você vai ficar nessa mídia o tempo todo, né? Então, a crítica que eu faço é essa. Comprar livro, gastar seu tempo, envolve dinheiro. E esse dinheiro é escolha sua. Não é escolha minha, não é escolha minha, de Wander, nem Natan. Mas, se você, enquanto escritor, quer ser lido, ser lembrado, ser visto, você tem que fazer a mesma coisa, né? E é claro que esse é um eixo, e esse eixo está girando, né? A gente está andando desse jeito, como se fosse uma galáxia. Então não dá simplesmente para parar e ficar parado. Não dá, tem que girar junto com o eixo. Então a coisa não é tão simples, né? E cansa. E cansa, né? E sobre esse negócio da parcela de culpa, também falo uma coisa que pode parecer óbvia, né? Que a gente está falando, isso aí todo mundo já sabe, né? Provavelmente uma solução que proporia também seria meio óbvia, que se a gente colocar mais jurados de outros estados, resolveria o problema? Não necessariamente, porque, como a gente sabe, todo o grande centro da coisa literária, da cena literária, ainda é o eixo Rio-São Paulo. Então, isso faz com que, mesmo os jurados daqui, as revistas literárias daqui, revistas, suplementos, portais de internet, acabem procurando a validação do pessoal do eixo. Então, acaba que eles se tornam meio que uma linha auxiliar. Eles não revelam novos artistas, porque eles estão mais preocupados em tentar ser validados por aqueles que já estão lá nos grandes centros, né? Acaba que não necessariamente um jurado nordestino vai procurar novos autores nordestinos por aqui, ou do norte, ou seja lá onde for, percebe? Então, não necessariamente isso quer dizer que o problema vai ser resolvido no sentido que a gente está pondo aqui, que
falta de diversidade é um problema, né? Então, acho que a gente concorda aqui, né? Que falta de diversidade é um problema. Então, não dá para garantir que isso resolva, porque o juiz tem que ter um olhar para isso, o jurado, né? Então, só colocar o jurado por ser do norte ou do centro-oeste não quer dizer grande coisa se ele vai ler o mesmo que aqueles grupos editoriais já têm mandado ou do que os grandes jornais literários lá do centro do São Paulo e Rio estão mandando para ele, né? Ditando. E tem um parênteses no comentário de Wander, é que há muitos professores universitários recentes que estão indo para as universidades, passando em concurso em outros estados, que são de São Paulo, do Rio, e eles estão lá e como eles passaram para concurso nesses estados, eles vão representar nessa estatística esses estados, mas eles são paulistas, cariocas, porque passaram um concurso em outra universidade. É um dado, é uma coisa importante perceber quantos são dessa característica, sabe? Eu não estou dizendo que esse professor universitário não vai entender a localidade, não é sobre isso, né? Mas é o critério de quem busca o júri, né? Você tem que buscar um jurado que, como o Wander falou, que seja alinhado, né? Não, era isso que eu... alinhado, é mais sensível mesmo que ele esteja realmente querendo buscar a coisa, não. Tipo, eu tô falando aqui de alinhamento, é um eixo, não é um eixo. Que é fora do eixo, né? Então é desalinhado, né? Na verdade. Desalinhado, para que ele perceba essa discrepância, como a gente falou na pesquisa, né? De ter um monte de jurado do Rio Grande do Sul e não ter nenhum do Rio Grande do Norte. É um dado super interessante. Sim, sim. Não, mas é isso, assim, eu acho que tudo que vocês disseram faz todo sentido e é o que eu penso há muito tempo, porque a própria escolha dos nomes, ela já vem de um local... Oi, Tô mutado? Tô me ouvindo? Não, tá ok, eu tô escutando. A própria escolha dos nomes para fazer a eleição, digamos assim, dos melhores livros, ela já vem de um lugar de poder que é a Folha de São Paulo, né? Ela não escolhe à toa. Eu ou vocês, eu não estou ouvindo. Você, Wander, não está ouvindo. Peraí. Agora eu estou ouvindo. Ok. Então, o que eu estava dizendo é que, tipo... Era você que não estava, era eu mexi no microfone. Tu que mexeu aí. Que tudo também é um lugar de poder, uma escolha, né? De onde provém essas escolhas, né? Porque as pessoas que estão ali, elas foram escolhidas pela Folha de São Paulo e ninguém tira da minha cabeça que essas escolhas, elas têm também determinados motivos que a gente não sabe quais. Para mim, isso é muito claro, assim. Podem dizer que não, mas para mim sim, tem. Agora, claro, eles não conseguem demandar o que os jurados e as juradas escolheram. Só que, como a gente estava falando, há uma questão mercadológica da coisa em si. Por mais que você viva ou não lá em São Paulo, as pessoas que estão envolvidas dentro do mercado, elas estão sempre lendo, e o que o Roberto falou faz sentido, estão sempre lendo o que a mídia entrega ou o que você se entrega para poder fazer parte do mercado. Quer ler e bater palma para os livros das grandes editoras. Vide todos os prêmios que sempre há em peso diversas grandes casas editoriais em presença maciça, assim. E uma coisa que a gente sempre fala em prêmios é que, tipo assim, ninguém tá... É só as grandes que publicam bons livros. Então, eu meio que me nego, eu acho que dos 25 livros, se eu não me engano, né? Eu acho que mais da metade era de grandes editoras, e se duvidar, metade era de uma só, de um grande grupo editorial, assim. Acho que só Conceição Evaristo que era de independente, o resto... Pois é. Então... e eu fico me perguntando se nesse pequeno espaço de tempo do século XXI, se não teve nenhum autor e editor independente que tenha publicado um grande livro para ser considerado entre os melhores do século XXI. E me parece que é totalmente descabida aquela escolha. Então, aí a gente entra em um outro ponto também, né, que aí vai para além desses dados, mas que é uma questão de mercado e uma questão situacional, eu acho, que é o que o Roberto falou é importante. Nós estamos lendo os nossos pares, mas para além disso, quando há necessidade de validar alguma obra ou alguém, a gente realmente valida? Ou a gente não valida porque a gente precisa fazer parte de determinados círculos?
Eu sempre coloco essa questão em perspectiva, porque é mais ou menos isso. Porque nas rodas de conversa, quando a gente está por aí, determinados livros eles aparecem como sendo grandiosos, mas na hora das listas eles somem. Para mim não faz sentido. Então era só para frisar também isso aí, que essas escolhas também, porque muita gente fica querendo eximir os jurados. No primeiro momento eu fiquei querendo eximir também, mas depois eu pensei, não, peraí, velho. Aí eu já tô nas escolhas dos livros, tá, gente? Aproveitando o embalo. Tem algo estranho aqui também, né? Não, pelas escolhas do livro, você pode ver que a própria metodologia do estudo da Folha é problemático quando ele diz para você, cite os 10. Então, aí os que foram mais votados serão os mais evidentes, né? Ou seja, os mais votados foram... Os mais votados sempre vão ser os mesmos. Então, você tem uma tendência a ser sempre a mesma coisa. Então, aquele que, digamos assim, seja a ovelha negra entre os votados, ele não vai aparecer de forma alguma, a não ser que o jurado resolva expor a sua opinião no Instagram, por fora, assim, e diga em quem votou. Mas, via de regra, o top 3 vai ser sempre a mesma coisa. E é curioso que até os mais votados tiveram poucos votos, né? Uhum. Assim, não foi algo em peso. Mas, enfim. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Não, assim, sobre essa... Vocês estão falando dos jurados, não, do resultado final, a gente percebe que houve um vacilo, vamos falar assim, vacilo na metodologia da escolha, que sobre, como o Wander falou, escolher os melhores, sei lá o quê, esqueceu de uma coisa muito importante, que é uma cauda. Na estatística existe uma cauda que a gente tem que medir não só a moda, mas a média e o desvio da média. Basicamente, resumindo, é que, no final das contas, não tem o livro de Maria Valéria Rezende nessa lista. A gente pode falar qualquer coisa aqui, menos que Maria Valéria Rezende não guiou a narrativa da literatura brasileira nos últimos anos. Não só com o livro, mas com vários. E não tem um livro dela. Tipo, tem algo errado. Se você depois fala os 25 livros melhores do século e não tem um livro de Valéria, eu não tenho coragem de escrever esse tipo. E outra, qual esse critério que o forte desse vídeo para escolher quem é o melhor? Porque você vê que da mesma forma que a gente está falando de Valéria, teve uma galera aqui que falou de Carla Madeira, né, que não estava na lista. Que ela é super vendida. Aí... mas Valéria... Não, mas eu não estou entrando em questão dos mérito, tá? Só pela falando que pode ser um critério, por exemplo, quem vendeu mais. Então, cadê? Que tá lá, Torturado tá lá, mas Tudo é Rio não está. Então... Foi puro gosto pessoal, eu acho, né? E eu soube que Valéria teve votos, mas não teve. Ela tem vários livros e não foi suficientemente. Um livro dela não foi votado o suficiente para estar na lista, então Valéria não está na lista, sabe? Existe mecanismo metodológico que você evita essas situações que são óbvios, básicos, simples, né? Então acho que quem propõe, a minha crítica principal a quem propõe a fazer essa lista foi não ter previsto situações que poderia acontecer e achar que fazer uma pesquisa desse jeito é tão simples. Não é tão simples, né? É isso. Então, pronto. Eu também já dei minha contribuição. Não sei se o Wander quer falar mais alguma coisa. O Roberto aí, pelo visto, finalizou. Eu só queria dar uma dica. Uma dica de existe um matemático, um estatístico chamado Abraham Wald, né, que ele falou sobre os aviões que não voltavam da guerra e os que voltavam da guerra. E o que o governo americano fez para reforçar os aviões que voltavam da guerra. Então, muitos aviões que não voltaram da guerra não voltaram porque eles foram atingidos e não tem como fazer estatística nesses aviões. Porém, são muitos aviões que não voltaram da guerra. E a guerra que eu estou falando aqui, que voltar da guerra é sobreviver a essa máquina, né? Com livros que os que sobreviveram da guerra são os livros que estão aí na mídia, mas e tantos outros livros ótimos, bons que não estão aí, vão ser esquecidos, sabe?
Aí com isso eu dou só 2 dicas. Vou dar 2 dicas, ele dá 2 dicas. Uma dica é um projeto do pessoal lá de Brasília, que é o Praça Clóvis, né? Que eles fizeram um levantamento de livros que estão fora desse sistema, que foram importantes na sua região, em algum momento, até na literatura brasileira, foram importantes, porém eles foram apagados com o tempo. E são muitos livros bons lá. Se você colocar no Google Praça Clóvis, você encontra. E é um bom lugar para você procurar livros, para você ler de vários estados, com várias temáticas, vários gêneros, e etc e tal. A outra dica que eu dou é a revista Claiô, de Mário Rodrigues, que é uma revista nova, né? Inaugurou esse ano, que está trazendo vários nomes da literatura nacional, e é uma oportunidade também para quem quer ler livros e que não está nesse meio, que não está nessas listas, e buscar esses autores e autoras que ele está dando espaço, tanto como resenhista, como os livros resenhados. Fechou. Fala, Wander. Bom, ok. Agradecimentos agora. Bom, então, eu queria agradecer a Beto pelo convite para a gente fazer esse trabalho aí, que a gente passou aí uns 15, 20 dias trabalhando nesse foi massa, foi super divertido, bem legal. Já é um assunto que inquieta a gente aí, como vocês viram, desde 2021. Então, valeu, Beto, é nóis. Estamos juntos aí para as próximas aventuras estatísticas. E agradecer a Natan pelo espaço também, né? Que raramente aparece por aí. Então, aqui estamos nós. Já disse. Valeu, aqui a casa é sua. É só você dizer aí o que você quer falar, que nós estamos aqui para falar. E para quem não me conhece, né? Eu sou o Wander Chirucaia, sou autor aqui paraibucano, Pernambuco, Paraíba, que é Itambé e Pedras de Fogo. O lançamento mais recente foi o livro de contos Céu de Água Viva, pela Causa e Letras. Está por aí. Quem se interessar, procura o site da editora lá, ou fala comigo no Instagram. E é isso, vamos questionar os jurados aí, vamos descobrir o que é que eles têm a dizer, para ver o que é que muda aí pela frente, para ver uma feira mais diversa aí. Uma feira, não, um jornal literário. As escolhas, enfim, tudo. Mais diversa, né? Jurados mais diversos. Vamos lá. Jurados. Jurados, né? Pois pronto, gente. Pois muitíssimo obrigado a vocês dois, assim, por toparem bater um papo assim de maneira geral sobre o artigo que vocês publicaram aí. E é isso, gente. Não esqueçam de curtir aqui esse vídeo, de se inscrever no canal e qualquer coisa, só comentar aí o que você achou dessa análise aí que essas duas figuras fizeram. Beleza? Um abraço. Valeu.